Olá, sou Gerson Gomes, da TV Flórida USA, e hoje nós estamos na churrascaria Laço Gaúcho, porque esse mês o programa Interview está sendo gravado aqui nas dependências em Fort Lauderdale, dessa casa de churrasco sensacional. E hoje eu tenho o prazer de receber o pastor Robson Mariotto, que veio do Brasil, está passando aqui pelo sul da Flórida. Mas, pastor, eu sei que o senhor já conhece essa área, o senhor já esteve por aqui, morou. Então, na realidade, é uma grande alegria contar para a comunidade brasileira um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo à TV Flórida e principalmente à churrascaria Laço Gaúcho, onde nós vamos conversar um pouquinho. Fala para a gente como é que o senhor veio parar aqui no sul da Flórida a primeira vez e por que o senhor está voltando aqui para visitar os amigos. Então, primeiro eu quero cumprimentar os telespectadores, os ouvintes, da TV Flórida USA, muito bom, prazer, e uma oportunidade muito grande de estarmos aqui. E também para falar um pouco da experiência que Deus tem nos presenteado. Estamos aqui a passeio, eu e minha esposa, Patrícia Mariotto, e 2 semanas para descansar um pouco, relaxar, também rever os amigos, rever muitas amizades que começaram aqui há 13, 14 anos atrás, e outros que chegaram aqui depois de nós também e que já conhecíamos do Brasil. Muito bom estarmos aqui nessa comunhão, nessa entrevista aqui com você, irmão Gerson. Agora, o senhor é pastor lá em Belo Horizonte, não é isso? Sim. Fala um pouquinho da sua igreja, da sua comunidade, talvez até um pouco de como foi a sua experiência de se tornar um pastor, como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Nós temos que resumir a nossa história, aqui, até por causa do tempo de TV, mas é muito interessante. A minha experiência foi muito interessante porque, a priori, eu não gostava de cristão evangélico, e também não gostava de pastor. Eu tinha certa rejeição e com todo esse aparato, vamos falar assim, religioso. Sendo um cristão católico, bem praticante, eu e minha esposa chegamos a ser líder da Renovação Carismática Católica, líder de casais, o SCC, Encontro Casais com Cristo. Então eu e minha esposa, mas um dia, eu vim de uma família muito simples, porém, sempre tentei lutar, estudar, de maneira que eu fui de office boy a gerente do Banco Real, depois eu fui representante de calçados de uma grande empresa, e fui comerciante na Zona Sul de Belo Horizonte, e depois fui ser administrador de uma rede de lojas de confecção pronta entrega, que é o Polo de Moda no Barro Preto, é um bairro em Belo Horizonte, onde eu administrei 42 lojas. Uau. Mas nesse período, então, muito trabalho, muita vaidade, muita coisa envolvida ali, e gostava de tomar um uísque, tomar uma destilada, e eu acabei entrando em depressão sem saber que era depressão. E uma visita ao médico que minha esposa me constrangiu aí, a um psiquiatra, eu já fiquei internado por 16 dias. Resumindo a história, foi ali então que eu, lendo a Bíblia na versão católica, eu tive uma experiência com o próprio Espírito Santo que me visitou naquele hospital. Totalmente tomado por medicamentos psicotrópicos, mas o meu intelectual, a minha inteligência, a minha capacidade de analisar e enxergar as coisas afloraram de uma maneira que a Bíblia falava para mim. O próprio Espírito de Deus me visitou ali de maneira de redigir para mim a história da Bíblia. E quando eu saí daquele hospital, eu falei com minha esposa que eu não ia participar mais daquela comunidade que nós participávamos, mas que eu também não sei o que ia acontecer. Daí foi um passo muito tremendo, porque eu já saí daquele hospital com uma convicção muito grande, uma certeza muito grande de quem era Jesus e que Ele era o Senhor da minha vida. Mas ainda não sabia, não entendia ainda, Mas certa feita, então uma pessoa que não me conhecia, foi usado por Deus no meio da rua, estou resumindo a história aqui, e falou comigo que o Senhor tinha me colocado naquele hospital porque Ele queria um particular comigo, porque havia um ministério, um chamado que estava sobre a minha vida. Ele nunca tinha me visto, eu também nunca o tinha encontrado, E ele falava comigo aquele dia, que o Senhor me chamava como pastor.
que eu seria um pastor de um ministério novo que ia sair à luz. Eu lembro perfeitamente disso. Isso foi março de 1997. Eu, então, abri meu coração naquele dia. Ele perguntou se eu queria entregar minha vida a Jesus. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu fiz aquela oração da fé, entregando a minha vida a Jesus, e realmente, com 10 dias depois, eu estava sendo batizado nas águas, e um ano e 8 meses após, sem eu entender nem o que era ser um diácono ainda, vamos falar assim, quando eu me converti, 1 ano e 8 meses eu estava sendo ordenado a pastor. E daí, em setembro de 98, eu fui ordenado a pastor, e em novembro de 98, nós fundamos a Igreja Evangélica Shekinah. Eu e minha esposa buscando o Senhor em oração quanto ao nome da igreja, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Assembleia, Igreja Pentecostal, aquilo que a gente via e ouvia, mas o Senhor falou, não, Shekinah. E era interessante porque nessa época ainda não tinha esse boom, com o nome Shekinah, ou Shekhinah, que significa a glória de Deus, ou Deus presente, Deus habitando no meio do seu povo, Então foi algo tremendo, uma experiência que eu não almejei, realmente eu sempre gostei de administrar, tratar com pessoas, vendas, e Deus me chama para cuidar de pessoas, Deus me chama para trazer para elas um pouco daquilo que Ele deu para mim, que é trazer vida através da palavra, através do nome que é sobre todo nome. E me diga uma coisa, hoje, pelo que eu pude depreender, a sua conversão ali naquele local onde Deus teve que lhe colocar parado uns dias para ouvir a voz dele. Isso acontece muitas vezes, Nos momentos de grande agitação da nossa vida, às vezes o Senhor nos coloca num momento de fragilidade em que a gente consegue ouvir a sua voz. Mas dali aproximadamente 25 anos atrás, mais ou menos, eu vejo que começa o seu ministério. Então, essa igreja já tem mais de 20 anos ali em Belo Horizonte, então, que o senhor começou desde o início, pelo que eu pude entender. E como é que está a igreja hoje? Como é que é o ministério dessa igreja hoje lá? Bom, um fato é que eu não congreguei em uma denominação. Um tio da minha esposa, só para entender o princípio da Shekinah, ela não saiu de nenhuma denominação. Mas o tio da minha esposa, pastor, já naquela época, 40 anos já, ele foi para o Acre para abrir a primeira igreja batista do Acre, ainda novo, recém-casado, então não tínhamos muito contato. Mas nessa época ele já estava na região, ele morava próximo a Belo Horizonte. Então, quando ele ficou sabendo que nós tínhamos entregue a vida a Jesus, que nós tínhamos recebido Jesus como Senhor, como Salvador, ele ligou para a Patrícia, que é a sobrinha, e diz, olha, vocês querem que eu dê um estudo para vocês em casa? E foi onde que tudo começou. Então, de março até setembro de 98, março de 97 a setembro de 98, ele dando estudo bíblico para nós, e eu comecei a levar Jesus, meus irmãos, amigos, vizinhos, e começou ali com 8 pessoas, e tinham 30 já reunidas na minha casa, e um dia, nesse período, pessoas na rua, me chamando de pastor, eu não entendia nada, e pessoas, moradores de rua, indigentes, não sei se podemos falar assim, me chamando de pregador internacional, algo assim que foi testificando, então eu comecei a conceber aquilo, e de repente o pastor Emanuel me chama e fala, eu estou dormindo mal por sua causa, eu preciso te ordenar o ministério pastoral e você continuar essa obra. E realmente, em setembro de 98 ele me ordenou ao ministério pastoral, e em novembro de 98 nós começamos a igreja, justamente aproximadamente com 8 pessoas. E quando o pastor sai, muitos vão embora porque o Robson é um menino. O ministério ainda ninguém conhecia. O nome Shekinah confundia muitas pessoas. Tiveram pessoas do nosso meio que confundia com Seixonoe, respeitando todas as denominações e crenças, mas
era algo que era novo, realmente. Shekinah era novo, né? Então começamos em 98, a igreja este ano, ela completa 25 anos. Já tivemos aproximadamente 9 congregações, né? E tivemos por 9 anos uma clínica terapêutica para trabalhar com dependentes químicos por 9 anos. Tivemos bons resultados. A pandemia nós tivemos que encerrar. Passei para outro pastor, na verdade, né? Abrimos igreja em outros estados, como São Paulo, Bahia, Rio, né? Interior de Minas, né? E agora, realmente, com a pandemia, houve uma mudança muito grande, tivemos que reavaliar, né? Resignificar muita coisa, mas nós temos ainda igreja em Belo Horizonte, Pará de Minas, Bahia, interior da Bahia, né? E hoje a igreja, ela já contava há 20 anos com sede própria, então nós temos uma estrutura boa, para a glória do Senhor, né? Temos um ministério, né? Que não é grande, né? Aos olhos naturais, que para Deus não tem igreja pequena ou grande, mas é uma igreja muito bem localizada, uma igreja que realmente nós buscamos hoje, por exemplo, voltar muito, não que não era, mas hoje a gente procura louvar a Deus com as músicas que remetem a Ele, a glória e não ao nosso bem-estar, né? Procuramos zelar pela palavra, pela ministração da palavra, né? Que é importante, né? Acredito que nós estamos vivendo um tempo, né, da ajuda vir do alto e não de baixo. Então eu penso assim que muitas vezes eu peco pelo zelo, né, porque nós não devemos fazer as coisas de Deus de qualquer forma, e principalmente da hora que deixa de haver temor em nossa vida, né, não medo, mas temor, as coisas vão de qualquer maneira, né? E o nome do seu ministério é muito significativo, né? Sim. A gente, diante da presença de Deus, é necessário que nós tenhamos temor, respeito, né, reverência. Sim. E muitas vezes, a gente não se toca que o nosso Deus de amor, de misericórdia, Ele é um Deus tremendo, né? É verdade. Maravilhoso. Pastor, eu sei que o senhor conhece bem a comunidade brasileira aqui do sul da Flórida. Nós temos uma comunidade lá de Minas Gerais grande aqui também, né? Muito, é verdade. Nos Estados Unidos inteiro. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui aos Estados Unidos na década de 80, meu pai migrou para cá, e lá para a área de Nova Jersey, eu quase só encontrava mineiros, né? Hoje a gente encontra... O Vale do Aço hoje nós encontramos gente do Brasil aqui. inteiro, né? Mas eu queria lhe pedir que o senhor deixasse uma mensagem para a comunidade brasileira aqui da Flórida. A nossa audiência da TV Flórida, ela é muito eclética, nós temos pessoas de diversas igrejas e pessoas de várias denominações, pessoas, inclusive, que não são necessariamente seguidoras ou frequentadoras de alguma igreja, mas nós todos vivemos hoje um período de muita dificuldade de vivermos aqui nos Estados Unidos. O senhor conhece bem, aqui nos Estados Unidos nós não temos o termo ganhar dinheiro, como a gente fala no Brasil, né? Lá no Brasil nós temos essa expressão, quanto você ganha, aqui é quanto você faz, né? Que é make money. Então aqui o brasileiro trabalha muito, corre muito atrás de manter a sua casa e às vezes não lembra, né, de Deus, não lembra dos valores às vezes importantes para a sua família. Eu quero lhe pedir isso, que o senhor deixe uma mensagem para a comunidade brasileira, para a nossa audiência da TV Flórida. Amém. Eu penso... A primeira coisa, assim, nós estamos no Brasil, né? Lá no Brasil hoje, esse mês foi um mês de campanha contra a depressão, né? Então, a experiência que eu tive, né? Que o médico psiquiatra na época disse que eu ia tratar pelo menos 2 anos. Eu, 7 dias após sair do hospital, o Senhor me libertou e nunca mais tomei um comprimido para depressão. Então, em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Confia no Senhor o teu coração, porque confia no Senhor as suas vontades, o seu desejo, ele vai satisfazer, mas você precisa confiar nele. Eu oro para que você, talvez esteja passando por esse momento, principalmente você, que esteja em depressão, uma dor na alma, algo que não está conseguindo se libertar disso. Olha, Deus ainda é
poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, abre o seu coração para Ele. Eu falo muito com as pessoas que vêm até mim e digo, fala com Ele, converse com Ele, e Ele vai te responder. Ele vai te responder através, quem sabe, da palavra, ou quem sabe através de sonhos. Ele vai te falar, vai falar com você. Então, eu oro para que você trabalhe, oro para você levantar cedo, que você não tenha simplesmente aquele desejo de chegar e falar assim, até que enfim é sexta-feira, não. Todos os dias foram dias que Deus fez para mim e para você. Então lute com todas as suas forças, mas tendo a certeza que a sua colheita depende do Senhor. Amém? Quando Jesus falou para Pedro ir até o lago e lançar o anzol e pegar uma moeda na boca do peixe, foi o Senhor que colocou aquela moeda ali. Quando Jesus mandou que eles lançassem a rede do outro lado, sendo que eles não tinham pescado a noite inteira, mas debaixo de uma palavra liberada por Deus, debaixo de uma palavra liberada por Jesus, eles lançaram. O tempo de eles prepararem ali foi o tempo do próprio Jesus a juntar os peixes naquele lugar. Então, meu irmão, quem coloca o peixe na rede é Deus, quem coloca o anzol na boca do peixe que tem a estátua também é Deus. Quem vai te dar os clientes, quem vai te dar o emprego, quem vai abrir essa porta é Deus. O diabo, ele só quer destruir, matar sonhos e dissipar famílias. Mas Deus veio enviou Jesus para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Permaneça firme. Não deixe a avareza tomar conta do seu coração, não deixe a ganância tomar conta do seu coração. Lembre-se de que nós viemos nu para aqui e nós vamos voltar nu. Tenha o melhor da terra, que a Bíblia diz, aquele que confia nele, aquele que crê nele, realmente vai comer o melhor da terra, mas creia nele. Que Deus abençoe você que está aqui. Eu sei que não é fácil, tem passado por crises, como também o Brasil tem passado por crises, como também o Japão tem passado por crises, como a China tem passado por crises, é verdade? Mas o céu, ele não está em crise. Permanecer firme é o segredo. Amém? Sensacional, pastor. Muito obrigado uma vez mais em nome da TV Flórida. Muito obrigado. Para o nosso programa de entrevistas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a TV Flórida.